Olá, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Hoje é o dia do nosso encontro, no nosso programa Caminhando Juntos. É uma grande alegria poder ter este momento com você. Um abraço carinhoso para todos vocês que nos acompanham pela Rádio Cristo para Todos, também no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. Deixamos o incentivo que você curta a nossa live, que você compartilhe a nossa live, para que nós possamos chegar a mais pessoas com essa mensagem da Palavra de Deus. Neste mês de maio, nós estamos refletindo e meditando sobre o jovem. No dia 31 de maio, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, a GELB, estará completando 97 anos de história. Por isso, nós estamos nos propondo, durante todo o mês de maio, a estarmos refletindo sobre o jovem na igreja. E hoje o nosso tema é ensinando ao jovem tudo o que Jesus ordenou. Ensinando ao jovem tudo o que Jesus ordenou. Antes de entrar no nosso tema, eu queria apresentar para quem ainda não conhece, ou para aqueles que já conhecem, incentivar que adquiram esse livro. Esses dias eu fui na Editora Concórdia e adquiri esse livro. Um livro muito bom, com o título O Jovem na Igreja. Existe todo esse trabalho, né? Toda essa, digamos assim, essa preocupação que os pais, que a igreja tem em relação ao jovem. E esta aqui é uma obra muito importante para que os pastores, os pais e os próprios jovens adquiram e leiam. O Jovem na Igreja. Você pode adquirir na Editora Concórdia, que é a editora da IELB. E essa é uma obra fundamentada no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 7 a 12, onde tem uma história muito interessante. O apóstolo Paulo, numa das suas viagens missionárias, ele estava na cidade de Troade, E num sábado, eles se reuniram numa residência, num terceiro andar, portanto era um local bem alto, e o apóstolo Paulo, que ia viajar no dia seguinte, estava ensinando as pessoas, e havia um jovem chamado Eutico, sentado na janela, naquela altura. E o apóstolo Paulo foi pregando, já era meia-noite, ele queria aproveitar o período que ele estava lá, e o jovem adormeceu e caiu da janela. Imagina o susto para o apóstolo Paulo, para as pessoas que lá estavam. E quando foram encontrar o jovem no chão, ele tinha morrido. E o apóstolo Paulo, então, ressuscita esse jovem, e detalhe, ele continua pregando até o amanhecer. É muito interessante essa história. O jovem, à meia-noite, adormece e cai da janela. O apóstolo Paulo ressuscita esse jovem e continua ensinando esse jovem e aquelas pessoas até ao amanhecer. É fundamentado nessa história que o autor John Oberdeck desenvolve toda esta obra. Vale a pena você conhecer essa obra, vale a pena você comprar, ler e aplicá-la à sua vida e também no trabalho com os jovens. Mas hoje, queridos irmãos, o tema que nós queremos desenvolver é ensinando ao jovem tudo o que Jesus ordenou. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas. Ou seja, a igreja faz discípulos. E o que é discípulo? Discípulo é aquele que segue, né? Que caminha após o mestre, que trilha o caminho do mestre. E a igreja faz discípulos utilizando fazendo essas duas coisas, batizando as pessoas. Através do batismo, as pessoas são introduzidas no reino de Deus. O batismo opera o perdão dos pecados. Pelo batismo, o Espírito Santo opera a fé no coração das pessoas. Poderíamos dizer que pelo batismo as pessoas são enxertadas para dentro do reino de Deus e para dentro junto do próprio Deus. E após o batismo, né, nós, cristãos luteranos que batizamos crianças ou batizamos adultos, quando não foram batizados ainda,
Além do batismo, vem essa parte muito importante. E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Talvez aí esteja a falha das famílias e da igreja, que justifica, ou que explica, melhor dizendo, um número considerável, um número significativo de jovens que não permanecem no caminho, que se afastam do caminho, né? Porque não foram devidamente ensinados, não foi ensinado para essa criança, para esse jovem, para essa pessoa, tudo o que Jesus ordenou. A ordem de Jesus é: batizem e ensinem todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí então Jesus faz uma promessa também, dizendo: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E no Salmo 119, Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia, e é um salmo que fala do primeiro ao último versículo sobre a lei de Deus. E não lei no sentido restrito de lei evangélica, é lei no sentido amplo. Todo esse salmo fala da palavra de Deus. E no versículo 9, faz uma referência ao jovem, diz assim: como pode um jovem conservar pura sua vida? E a resposta é só obedecer aos teus mandamentos. Então, mostra aqui também, nesse salmo, que a palavra de Deus é a ferramenta, a palavra de Deus é o instrumento que nós vamos utilizar para que o jovem permaneça no caminho. Se nós observarmos lá em Deuteronômio, tem uma recomendação da seguinte forma: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí, consequentemente, diz: e tu as inculcarás a teus filhos. E tu as inculcarás a teus filhos. E aí vai dizer de que forma, né? Você vai colocar essa palavra sobre os umbrais da porta, você vai colocar essa palavra amarrada no seu braço, enfim, você vai deixar essa palavra estampada diante dos seus filhos, para inculcar. E inculcar é meio que assim, abrir a mente e colocar lá para dentro, fazer com que essa palavra realmente ocupe a mente das pessoas. Historicamente tem se entendido que esse inculcar a palavra de Deus aos filhos se faz pela repetição, ao ponto de levar a pessoa a decorar, né? Saber de cor essas verdades bíblicas. Pode até ser, o método de levar as pessoas a decorar as principais verdades bíblicas, né? Os 10 mandamentos, o credo apostólico, enfim, as principais doutrinas, é importante. É muito importante você ter na mente determinados versículos, determinadas verdades, para que, mesmo que você não esteja com a Bíblia na mão, mesmo que você não esteja com o livro na mão, você possa refletir e meditar sobre essas verdades. Sem dúvida nenhuma, levar as pessoas a memorizar, né? Memorizar versículos bíblicos, mandamentos, verdades bíblicas é muito importante. Mas hoje eu queria refletir um pouco com você sobre 2 conceitos que eu considero muito importantes no processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito utilizado na escola secular, no ensino secular, mas que também é muito importante no trabalho da igreja. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre esses 2 conceitos, da transversalidade e da interdisciplinaridade. São coisas que na igreja a gente praticamente não fala. Eu nunca ouvi alguém falando sobre isso na igreja. Mas no meu ministério, no trabalho de ensino, para as crianças e para os adolescentes, para os jovens, e também para os adultos, vale para todas as faixas etárias, eu tenho utilizado bastante esses conceitos. Vamos falar um pouquinho, primeiramente, então, da transversalidade. O que é a transversalidade de conteúdos? Ela diz respeito à possibilidade de se instituir, na prática educativa, uma analogia entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados, aprender sobre a realidade, e as questões da vida real.
aprender na realidade e da realidade. Resumindo, a transversalidade, ela procura mostrar que você não pode aprender as coisas desconectadas da realidade. Não basta você receber uma série de ensinamentos teóricos se esses ensinamentos não são relacionados, aplicados ao dia a dia da pessoa. Aplicados àquilo que a pessoa vive no dia a dia, às situações que ela precisa enfrentar no dia a dia. Trazendo para o ensino secular, muitos não gostam, por exemplo, de matemática, odeiam equações, odeiam as fórmulas que são passadas na disciplina da matemática, porque elas não sabem, não é dito para elas para que serve isso, em que situações, em que momentos, em que contexto da vida elas podem utilizar isso, em que essas fórmulas, essas equações, esse aprendizado na área da matemática é útil para o seu dia a dia. Então a pessoa está aprendendo uma série de coisas e ela não sabe o que isso significa, ou qual é a importância disso para ela, para a família dela, para a vida dela. Ora, isso é uma coisa muito chata. Você tem que aprender um monte de coisas, uma série de fórmulas, sem saber qual é a utilidade prática desse conteúdo. Agora, quando o aluno está aprendendo matemática, e o professor tem a habilidade de dizer, olha, com essa fórmula aqui você pode calcular quantos metros cúbicos tem uma madeira, ou quantos metros quadrados tem uma determinada área de terra. Ou, enfim, com quanto dinheiro você precisa, quanto dinheiro você precisa para comprar determinada coisa, né? À medida em que o estudante entende a utilidade prática desse ensino para o seu dia a dia, para a sua vida, isso faz com que ele se interesse mais. Isso faz com que ele, mesmo fora da sala de aula, quando ele está se relacionando com as pessoas e com as coisas, ele está refletindo, meditando sobre aquilo, e ele está internalizando aquele conteúdo. Ele está se apropriando cada vez mais desse conteúdo. Então, se no ensino da matemática isso acontece, quanto mais com a palavra de Deus. Quanto mais com a palavra de Deus. Eu temo que muitas vezes a palavra de Deus ela é ensinada assim, de uma forma muito desconectada da realidade das pessoas. De uma forma muito descontextualizada. Tá? É bem verdade que a gente precisa ficar na origem dos ensinamentos de Deus. A gente precisa voltar lá na fonte, que é a palavra de Deus. A gente precisa contextualizar em que momento aconteceram os episódios relatados na Bíblia. Mas a gente precisa também ter a habilidade, e se esforçar para isso, de transportar esse conteúdo, transportar essa verdade, transportar essa mensagem para a realidade que nós estamos vivendo hoje. E aí, falando do jovem, o jovem hoje, ele está muito atento a tudo o que acontece no dia a dia. Ele está muito bem informado do que acontece no seu país, no que acontece no mundo, o que está acontecendo na sua cidade. E se o ensino que ele recebe lá na igreja ou na sua casa não tem conexão com essa realidade que ele tão bem conhece e que ele está vivendo, que ele está sentindo na sua própria pele, esse ensino não vai fazer muito sentido para a vida dele. E, consequentemente, ele não vai estar motivado para se aprofundar nesse ensino. Ele não vai refletir profundamente sobre esse ensino, ele não vai se apropriar desse ensino, ele não vai viver esse ensino. Ele vai esquecer e vai ignorar aquilo que lhe foi transmitido. Então, acho que esse é o primeiro grande segredo, né, de alguém que realmente quer ensinar o jovem. Fazer esse exercício de relacionar todo o conteúdo bíblico, toda a verdade bíblica com o dia a dia, com o cotidiano, com a realidade
que o jovem ou qualquer outra pessoa está vivendo. Esse é um exercício que nós precisamos fazer. E podem ter certeza, queridos irmãos, que quando nós o fazemos, o resultado é muito bom. O resultado é extraordinário. Porque a palavra de Deus, como eu já disse em um outro momento, ela é uma palavra viva, é uma palavra eficaz. É uma palavra que é sempre atualizada. É uma palavra que sempre se aplica ao momento, à realidade, à situação que cada um está vivendo. Um outro conceito que é muito importante é o conceito da interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade. E o que é a interdisciplinaridade? Ela estabelece relação entre duas ou mais disciplinas ou dois ou mais ramos do conhecimento. Por exemplo, no ensino secular, já existem instituições de ensino que relacionam ciência, biologia e química. Então, ao invés do aluno estudar ciência, um curso de biologia, uma disciplina de ciência, uma disciplina de química ou de biologia, unifica-se essas três disciplinas, e porque as três têm uma relação muito, muito estreita, muito íntima, e mesmo que sejam 3 professores, trabalha-se essas 3 disciplinas de uma forma interligada, porque elas têm essa correlação. E isso não acontece só com essas ciências da natureza, né? Na verdade, todas as disciplinas, se a gente observar bem, elas têm uma correlação, elas estão interligadas. Por isso a palavra interdisciplinaridade. Trazendo para a educação cristã, muitas vezes a gente ensina assim de uma forma compartimentada. Hoje eu vou ensinar os 10 mandamentos. Ensino os 10 mandamentos. Agora eu vou ensinar o credo apostólico. Agora eu vou ensinar o Pai Nosso. Agora eu vou ensinar outra doutrina. E quando a gente faz essa compartimentação do ensino, né, e não trabalha a interdisciplinaridade, às vezes o jovem, ele não percebe qual é a ligação, qual é a relação de uma coisa com a outra. E aí é muito complicado a pessoa internalizar esse ensino. É muito complicado a pessoa aplicar esse ensino à sua vida, né? E eu acho que a gente deve ir além de fazer a relação entre os diferentes ensinos, as diferentes doutrinas, as diferentes verdades bíblicas. A gente precisa também relacionar isso com o próprio culto, né? Eu acho inadmissível a gente, por exemplo, estudar o ofício das chaves na instrução de confirmandos, e não relacionar isso com aquela primeira parte do culto onde nós somos convidados a confessar os pecados e onde nós ouvimos o anúncio do perdão dos pecados. Se a gente fizer essa ligação, essa relação do ofício das chaves com a parte inicial do culto, toda vez que uma pessoa vai ao culto, quando o pastor a convida a confessar os pecados e anunciar o perdão, a pessoa vai mentalmente retornar aquele conteúdo que ela recebeu na instrução. E assim ela vai exercitando a sua mente, ela vai se aprofundando e ela vai internalizando e vai se firmando cada vez mais nisso. Um outro exemplo, uma pessoa é convidada a cantar o hino Em Jesus Amigo Temos. Necessariamente essa pessoa tem que lembrar do 2º artigo do Credo Apostólico, que fala de Jesus, da sua obra, da obra redentora. Por isso, quando a gente está ensinando sobre o 2º artigo, é muito importante relacionar isso com o hino 293 do Hinário Luterano, Em Jesus Amigo Temos. É muito importante, quando se está ensinando o jovem, seja na igreja ou seja em casa, relacionar isso com as partes do culto. Uma das tarefas que eu sempre dei aos confirmandos e aos próprios jovens é a tarefinha assim, olha, esse assunto que nós estudamos aqui hoje, você vai no próximo culto, você vai acompanhar todo o culto com muita atenção e vai tentar descobrir qual é a conexão deste ensino com o culto. Com que parte do culto, com que hino especificamente esse conteúdo que você aprendeu tem a ver. E aí as pessoas vão desenvolvendo o hábito de ir fazendo essa ligação, né? Ligando uma coisa com a outra.
E isso vai fazendo com que a pessoa vai se aprofundando. E aquilo que foi ensinado 2 ou 3 semanas atrás, volta à memória dela quando, num determinado momento do culto, ela é lembrada desse assunto. Quando um hino é cantado, quando uma pregação é feita, quando um texto bíblico é lido, ou quando uma parte da liturgia é desenvolvida. Tá? Então, uma das sugestões que eu dou para você que está me acompanhando, faça o programa de ensino infantil, o programa de instrução de confirmandos, o programa com os jovens, o programa com as servas, com os leigos, todo ele relacionado com o culto. Porque o culto é algo que acontece toda semana. E mesmo aquele que não está mais na instrução de confirmandos, aquele que não está na escola dominical, ou mesmo o jovem que não participa do departamento, ou o senhor que não participa da Liga de Leigos, a senhora que não participa da Liga de Servos, participa do culto. Então, se a gente fizer essa ligação, essa correlação, a pessoa, ao participar do culto, ela vai estar lembrando dos ensinamentos que ela recebeu, ela vai estar internalizando, ela vai estar fixando essas verdades e ela vai permanecer nessas verdades e permanecer neste caminho. Então, essa questão da interdisciplinaridade, ela é muito importante, bem como também a questão da transversalidade. São conceitos do campo da educação secular, mas que são muito importantes também na educação cristã, no ensino cristão dentro da igreja. Observando esses 2 conceitos, a gente vai poder, com certeza, ensinar a palavra e vai acontecer aquilo que está lá em Deuteronômio. Essas palavras estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos. Vai ser possível inculcar essas palavras nas crianças, inculcar essas palavras nos jovens, de tal forma que eles permaneçam nessa palavra. Eles permaneçam nesse caminho até o final da vida. Quando a pessoa ela está realmente firme nessa palavra, ela pode cursar uma universidade, ela pode ingressar numa empresa onde a fé é constantemente questionada, mas ela vai permanecer firme, porque ela foi colocada sobre um fundamento sólido. Né? Aquilo que Jesus diz lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Mas aí é um ensino realmente com profundidade. É um ensinamento dentro dessa ótica que eu estou procurando transmitir para você. Não é um ensinamento assim, apenas uma memorização, não é apenas algumas coisas isoladamente, mas é um conjunto de ensinamentos, todas as coisas que Jesus ordenou, e todas essas coisas têm a ver entre si, têm relação entre si, e todas essas coisas têm relação com a vida da pessoa, com o dia a dia da pessoa. Fazendo isso, ensinando assim, certamente o Espírito Santo estará agindo, o Espírito Santo estará fazendo a sua obra e fazendo com que as pessoas permaneçam no caminho da fé e possam viver em comunhão com Deus aqui neste mundo e depois, o que é o mais importante de tudo, com Deus na eternidade no céu. Nós vamos encerrando o nosso programa, desejando a Gelb e a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus. Parabéns, Gelb, por esse mês de maio que vocês, ou nós, estamos comemorando, né, os 97 anos da Gelb. E durante esse mês, então, continuaremos refletindo e meditando sobre esse tema. Um forte abraço, votos de ricas bênçãos de Deus e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.